Sou Wesley César, especialista em montagem de loja de roupa de preço único há 10 anos. Tenho loja aqui no estado de Goiás. E venho trazendo conteúdos para você que quer empreender, para você que está começando do zero, que nunca teve experiência com comércio, você que quer empreender, buscar independência financeira. Eu já passei por isso, eu sei como que é isso. Então a gente tem que ter um guia, um mestre, um mentor. E eu resolvi trazer conteúdos para você que quer se diferenciar. Ou para você que tem sua loja de preço único, que está faturando, não está faturando 100% e tem que faturar. Ou para você que tem loja tradicional e quer migrar, mas não sabe aonde dar os passos, porque acostumou o tempo inteiro comprar e viver com estilo de loja tradicional. Pelo fato de loja de roupa de preço único ser um comércio que nasceu ontem, né? 1990 é ontem. Ele é novo, tudo o que acontece com ele é novo, então você vai me falar pouco sobre isso. Eu creio quase com toda certeza que eu sou o primeiro que está trazendo esse conteúdo aqui. Porque eu há 10 anos atrás, quando eu iniciei a minha primeira loja, eu sonhava em encontrar alguém que tivesse o conhecimento e o potencial que eu estou trazendo para vocês. E o tema de hoje eu vou falar justamente isso, sobre oportunidades. Eu falei 3 vezes, e tenho 5 lojas aqui no estado de Goiás, de roupa de preço único. Então eu falei 3 vezes e tenho 5 lojas aqui de roupa de preço único. Por que eu vou falar sobre isso? É sobre justamente isso, é quando você se deparar com as adversidades, com as dificuldades, você nunca parar para ter pena de você ou deixar o mundo continuar, que o mundo não vai parar, ele vai continuar. Você tem que adaptar da maneira correta. Nós seres humanos somos resilientes, temos que buscar isso de forma mais sábia e aproveitar esse potencial que temos. Eu quando falei há 3 anos atrás, eu vim de outros segmentos, né? E de loja tradicional, eu não adaptei muito com vender fiado, com ter dinheiro na mão de outro, eu não adaptei com isso. Então, e uma das consequências foi essa, a outra foi falta de conhecimento. Eu não sabia trilhar corretamente no ramo que eu estava. Então, o conhecimento, ele pontua, ele faz você sair da parte A e ir para a parte B, que é o objetivo, de maneira mais rápida e assertiva. Quando eu me deparei com essa dificuldade, eu poderia muito bem ter parado ali paralisado, mas eu poderia não estar aqui contando a história para vocês. Então ali na frente eu vou estar explicando mais sobre isso. E o que as pessoas confundem muito sobre isso? Na realidade, temos que pôr em mente que quando passamos por algo, quando estamos começando algo, temos que pegar aquilo como lição. Porque, não sei se vocês já repararam, que o ser humano aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque fica marcado cada lição errada, cada passo errado que a gente dá ou faz, ele fica armazenado no nosso subconsciente. Então a gente aprende muito. Então, aproveitar cada situação para você dar os próximos passos de maneira organizada. E qual que é a diferença que existe quando você se depara, igual no meu caso, eu me deparei com problemas e enfrentei 3 quebradeiras, que é horrível, porque quando você quebra, você perde, parece que a sociedade vê com que você perde até a moral, e não é por aí. O que aconteceu foi um fator, eu sempre acreditando no meu empreendedorismo, porque você não pode paralisar, aquilo tem que servir como lição, mas eu via que era uma transição, porque eu nunca dei por vencido, sempre eu busquei melhora, busquei acreditar de uma maneira diferenciada e buscar e não deixar aquilo me vencer, apesar que algumas vezes você tinha medo, a gente tem medo, mas você tem que ser muito disciplinado para emitir esse sinal para você, porque o sinal ele faz com que você diferencie entre paralisar e entre continuar. E eu te garanto que o paralisar você só tem a perder, mesmo com muita dor e muita dificuldade. Você dá os próximos passos para construir, sair da paralisia, você está crescendo, você está mandando um sinal para você e para o universo que você não aceitou aquele momento. Então ele passa a ser um período pequeno na sua vida. E olha, quem está falando para vocês aqui, eu passei por isso 3 vezes. É muito difícil, sim, mas eu não pude ter pena de mim em nenhum momento. Eu tive que continuar e foi aí que eu cheguei até em loja de roupa de preço único. Quais os tipos que eu tive de negócio que me paralisou, que eu quebrei? Eu tive bar,
eu tive lanchonete, eu tive loja de R$1,99, eu tive embalagem, eu fiz propaganda, em motinho de propaganda, as motinhas que eu desenvolvi com som, patenteei elas. Então sempre eu busquei. E celular, eu fui representante de uma bandeira de um celular aqui na minha região. Então, infelizmente, eu fiz errado por o conhecimento que eu pensei que eu poderia desenvolver, no lançar no projeto, acumulou muita informação e aquilo me atrapalhou. E foi vários fatores, é um comércio diferente, esse comércio tradicional é diferente, você tem que trabalhar com fiado, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que pagar despesa, e você vai vendo a sua mercadoria saindo e o dinheiro não entra no caixa, é complicado. E isso me frustrou muito, tá? Por que eu sempre falo que quando você tem o conhecimento, agora vamos falar dos benefícios de você ter o conhecimento para não cair no erro das dificuldades que eu tive. Quando a gente tem um método passo a passo, certo? Ele facilita para você, porque você tem mais clareza ao ver, você tem mais direção. Então você acha que é caro a educação? O caro é a falta dela, a falta do conhecimento. Você paga o preço pelas decisões erradas. Isso faz com que você não chegue no seu objetivo, você se frustre, como eu frustrei no início. Hoje não, hoje tudo que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço, eu tiro tempo e invisto dinheiro em curso, eu aprendo corretamente para mim não cometer os erros que eu cometi, para não pagar o preço que eu cometi. Até que, quando você fala em financeiro, você supera, mas quando você fala em tempo, como? Eu tinha 35 anos quando comecei loja de preço único. E foi antes, quando eu quebrei 5, 10 anos atrás ainda, eu tinha 20 e poucos anos. Eu paguei um preço tanto financeiro como do tempo que eu perdi. Então o que eu sempre falo é conhecimento, perca um tempozinho, invista, não é perca, invista um dinheiro em conhecimento para você dar os passos de maneira correta. Quando você falta, qual que é o benefício de você ter o conhecimento para não cometer os erros? Quando você falta conhecimento, como se você fosse viajar para uma cidade que você não sabe por onde é. Você vai por uma estrada, vai andar 100 km a mais, toda sinuosa e dificuldade. Se você tivesse um GPS, que era seu conhecimento, o conhecimento, o benefício que ele traz, para você não cometer os erros, você não passaria por essa estrada sinuosa. Ele te daria uma rota asfaltada, um trânsito mais legal, livre de acidente, livre de obstáculos, de maneira que te conduz. Assim que eu vejo o conhecimento, porque assim que eu sinto, por não ter tido conhecimento dos meus erros quando eu cometi. Então ele te dá uma direção, ele te dá uma rota, e o porquê que ele consegue te gerar uma rota, o conhecimento? Ele te livra de colisões, ele te livra de erros no investimento, porque o conhecimento, ele te abre a janela de visão, ele abre o seu ângulo de visão perante os negócios, perante tudo. Ele te dá uma amplitude, essa amplitude que muda o jogo, porque a rota, como vamos dar outro exemplo, tanto que o conhecimento, se você não tiver o conhecimento, ele dá uma dificuldade. Se você tiver, ele consegue te gerar uma receita. Por quê? Quanto o seu concorrente, um exemplo, no comércio, ele está fazendo uma promoção ou montando a loja dele com o conhecimento X dele, ou com a experiência dele, se você tem um método validado por alguém que colocou isso em prática e subtraiu o resultado, você com certeza, mesmo você não tendo conhecimento, você não vai cometer os erros que eu cometi ou que o seu concorrente vai cometer. Por quê? Porque ali você está com um GPS já te guiando, como se fosse um farol de um carro. Eu vou para a cidade X, vou para a cidade aqui 200 km, escuro. Você concorda comigo que o farol ele ilumia uns 4, 5 metros na sua frente, mas ele está te dando a clareza daquele pedaço até a estrada inteira, até o momento inteiro? Assim que eu vejo a falta de conhecimento, quando você não tem e quando você tem. Quando você tem, você sabe que aquele farol ali ilumina pouco na frente, mas ele consegue fazer que você veja os buracos, veja as pontes, sinuações e tudo. E assim é o conhecimento. O conhecimento ele consegue gerar esse benefício porque te dá um ângulo de visão que o seu concorrente não vai ter. Ele te facilita. Ele dá um up para você, uma abertura mais pontual,
uma mira mais assertiva, você vai acertar mais no meio. E aí, e-commerce é assim, você precisa de conhecimento para você ter condições de chegar mais ali na frente. E quais as vantagens de você usar o conhecimento? No comércio, qual que é as vantagens? Você compra o que precisa ser compra, você sabe o que você, na hora de você montar a sua loja, você sabe o que tem que ser montado, você sabe o que não comprar, você compra o que necessita e evita o que não precisa. Então você potencializa o seu dinheiro, mesmo sendo pouco o seu dinheiro. Por quê? Porque você vai fazer a coisa certa. Foi o contrário de quanto que aconteceu comigo, quando eu iniciei. Lá, quando eu tive meus outros comércios, que eu falei 3 vezes. Então, eu não tinha rota, eu não sabia para onde eu ia. E se você não fizer isso, o que acontece? É como você não tem o conhecimento, você vai... Aconteceu comigo. Eu fui acumulando um problema, eu não sabia lidar com o celular direito, né? Não sabia vender, comprar direito, eu montei uma propaganda, que um dependeu do outro, pensando que não sabia mexer com propaganda, porque tudo leva um tempo. Eu acho que o aprendizado leva um tempo. Então, se você não tiver o conhecimento, você pode ter certeza que você vai levar um tempo maior para aprender. E isso vai custar caro, porque vai ter erros. E o erro, ele provoca resultados negativos. Então, o conhecimento, ele te dá uma direção. E qual que é o melhor momento para você ter o conhecimento pontual? É quando eu quero investir, eu vou abrir um negócio. O que você vai fazer? Você vai buscar o conhecimento realmente com resultado, validado. E ali você sabe o que a pessoa fez, ele vai te contar a estrada, ele vai vai pegar na sua mão. Então ali onde você ia errar, ele vai falar, não, passa por aqui. Não, pera aqui não, aqui é muito difícil. Porque cada um tem uma realidade. Os meus problemas é diferente do seu. Então o diferente do João é diferente da Maria, o problema, e cada um diferente do outro. Por quê? Porque cada problema ele é individualizado. Então ele tem que ser tratado com mais assertividade. Quando eu quebrei minhas 3 vezes, além de cada negócio que eu tinha requeria um conhecimento, eu estava numa idade de... Porque quando você é mais novo, às vezes você confia muito em você e não passa a ouvir pessoas que têm experiência. Então tem a questão da experiência, a idade que você está e a questão de você se abrir para algo novo. Tudo isso é muito ligado. Então, para empreender, você tem que... Eu quero empreender, então eu quero empreender? Quero. Então, ali é o momento de você já ter o conhecimento para não cometer os erros. Porque ele vai fazer você tomar os passos corretos. E o que vale mais você fazer? Você ter o conhecimento ou não ter o conhecimento? Agora, já de antemão eu te falo. É caro você não ter o conhecimento. Você fechar 3, igual eu falei 3 vezes. Eu sei o que é você perder não só o financeiro de cada negócio. Eu sei o que é você perder o sonho ali empregado. Pelo quê? Porque eu não tinha o conhecimento. Ah, mas peraí, o comércio é novo. Ele é novo na minha região. Mas sempre tem alguém, a internet facilita isso. Alguém que fez ali, se vai aproximar. Ou alguém que tem um método validado. Que vai naquilo que você quer, você vai ter mais assertividade. E isso muda o jogo. Não é porque é mais barato ou não, não é isso. E eu posso te falar mais ainda. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? É os aventureiros. Eu vou falar para você, no meu caso, quando eu iniciei, eu tinha lanchonete. Vou contar a história. Eu tinha lanchonete, e logo apareceu a oportunidade de eu abrir uma loja de celular, uma franquia, que na minha cidade não tinha. Eu não vou falar o nome da operadora, não. Tá? Vou ficar bem claro aqui que eu não vou falar o nome da operadora. Tá? Fica claro? Então, beleza. O que acontece? Eu me aventurei. Vou falar por mim. Eu me aventurei em iniciar um negócio de celular, que é tecnológico, que ele demandava uma experiência diferente, conhecimento diferente. Beleza, montei a loja, fiz um investimento alto, porque loja tradicional é diferente de loja popular. Quando naquela época eu gastei 80 mil para abrir uma loja pequena, cheia do padrão, loja popular não. Você abre com 15, 20 mil e o giro é rápido, você não vende fiado e a coisa funciona. Quando você tem um método e o passo a passo. Você tem precificação, fornecedor e grupo de fornecedor e você tem a estrutura para te levar. E aí eu fui me aventurar.
aventurei, né, na loja de celular, e depois aí veio a propaganda, precisava de fazer propaganda, e eu fui, para ficar barato, eu usei umas bizinhas, coloquei som nela e fui fazer propaganda barata, e aí naquele ali saiu um outro negócio. Aí naquele negócio que eu já estava com a lanchonete, uma loja de celular e a propaganda, aí apareceu uma oportunidade de casa de embalagem. Vai eu entrar para casa de embalagem. Você viu onde eu me perdi? Eu acabei me aventurando sem conhecimento. E isso foi um passo errado. Se eu tivesse ficado com o celular somente, e nem só do celular, eu tivesse o conhecimento antes, ou então aprendesse de maneira mais rápida, porque quando eu comecei a aprender, apareceu um concorrente que me derrubou na questão do celular. Aí a coisa vai acontecendo em cadeia, porque quando você é pego de surpresa, você não tem experiência, aí você quer mostrar resultado, aí você sai gastando errado, e tudo tá errado. Aventurar. Aonde que eu vejo as pessoas mais erram, onde eu errei, foi, eu me aventurei sem conhecimento, e abri o leque demais, não é por aí. Hoje, eu me especializei em um negócio, tem loja de roupa, eu especializei em loja de roupa de preço único, ali eu me dediquei. Então, você entendeu o que acontece? Eu desenvolvi um método nos meus 10 anos, um passo a passo, aonde há erro e acerto. Os erros eu peguei, coloquei dentro do método, tirei as coisas ruins, os erros eu tirei, as coisas boas eu coloquei dentro do método. Então eu fui alinhando, porque eu tive tempo em 10 anos. Eu não tinha como errar mais, porque a única coisa que fez com que eu melhorasse de novo e chegasse nas minhas 5 lojas, eu nem acreditava. Quando eu pus da primeira loja, da primeira para a segunda loja, eu gastei 1 ano e meio para me entender o método. Eu vi que eu vendia muito nesse período, mas não tinha lucratividade. Aí quando eu desenvolvi, eu vi que loja de roupa de preço único você não usa porcentagem, eu fui entendendo um processo ali de trabalhar. Aí eu tive que pensar, o que funciona? É uma precificação. Mas a precificação e o fornecedor é como uma engrenagem, um depende do outro. Aí eu fui entendendo que eu tinha que desenvolver um fornecedor alinhado. Aí depois eu entendi que eu tinha que desenvolver um grupo fornecedor. E depois eu entendi que eu desenvolver um rodízio. Então eu tenho uma mecânica para cada momento que para a engrenagem da loja de roupa de preço único. Mas por quê? Eu errei, eu aprendi, eu vi que eu tinha que criar um método, um passo a passo de maneira organizada, para mim não ficar para trás como eu fiquei. Então, o diferencial é esse, você começa a entender. Então, o erro é você não ter o conhecimento pontual, você não ter um método passo a passo. Ah, é caro o conhecimento, pessoal? Não é caro. O conhecimento é a coisa mais barata que tem. E por onde eu me organizo nisso? Já que eu tinha errado nos negócios anteriores, quando eu conheci loja de roupa de preço único, mesmo eu amei loja de roupa de preço único, eu vi o modelo, não trabalhava fiado, trabalhava só à vista, a mecânica de giro era grande, mas mesmo assim, naquela época era de R$10, você comprava de 8 e vendia por 2, então você comprava de 8 e vendia por 10. Então mesmo assim, naquela época trabalhava com porcentagem que não funciona, hoje eu sei que não funciona, eu vi que era algo novo, eu entrei para dentro e fui buscar entender, porque não tinha conhecimento, porque naquela época o negócio estava começando, o pessoal estava todo mundo ainda naquele alvoroço de início, mas a mecânica de entendimento de passo a passo não tinha. Eu entrei para dentro e fui entender. Aí eu vim, durante 1 ano e meio, eu vendia muito, mas não tinha resultado financeiro. Mas por quê? Aí eu fui ver, porque loja popular não tinha muita variedade. Eu falei, eu tenho que ter fornecedor. Aí eu vi que precisava de variedade, né? Fornecedor alinhado, aí o grupo de fornecedor, que aí eu poderia variar a compra dentro de vários fornecedores, porque o fornecedor para loja de roupa de preço único, geralmente, 95% ele é fabricante, então ele não consegue ter variedade. Então é você que tem que fazer nos bastidores o trabalho de variar o grupo de fornecedor. Então isso que mudou o jogo para mim. Então isso que me deu toda a diferença. Aí eu fui vendo que eu precisava substituir a porcentagem. Aí eu vi que aos poucos eu fui criando a precificação, que eu fazia uma média. Eu conseguia trazer produtos de alta qualidade e tirar produtos de baixa qualidade. E eu dava um mecanismo de over-delivery para o meu cliente. Pô, peraí, funciona. Aí, de 1 ano e meio para frente, eu desenvolvi esse método
Aí da minha segunda loja para frente eu fui aplicando ele e não parei mais. Aí eu vi que eu tinha criado um método, um passo a passo, daquilo que eu não tive nas outras lojas. Aí esse passo a passo fez com que eu aí como que eu me organizo nisso hoje? Depois do passo criado, eu vendo que a coisa hoje eu só uso o meu método. Eu uso ele de maneira, eu monto a minha loja, um exemplo, se eu fosse montar outra loja hoje, eu monto a minha loja em cima do passo a passo, eu consigo de 0 dia até a inauguração, com 15 dias eu monto ela em toda a dinâmica e mecânica, que a loja já começa a vender na cidade de muito, e eu passo a ser autoridade na cidade. A autoridade não é eu que reconheço, é meu cliente que reconhece que eu entrego um produto de over delivery com preço barato. Olha aqui atrás de mim, olha esses calçadinhos de 30 reais. Isso aqui tudo atrás de mim é 30 reais. Mas por quê? Eu entendi o processo, eu entendi o negócio, eu entendi a mecânica. Olha essa sapatilha, isso aqui é padrão, vende toda hora, me dá margem de lucro. Mas para funcionar, eu via que porcentagem não funcionava. E eu nem sabia o que era precificação. Eu desenvolvi a precificação depois que eu dei o nome para ela. Porque eu fui em cima do problema. Eu queria um calçado desse na minha loja, variado, desse modelo. Na outra semana, desse modelo, se eu compro do fornecedor, se eu compro do outro, eu uso o grupo fornecedor. Aí eu coloco a média, aplicando a precificação. Aí ele me dá para dentro da loja produtos que até então, antes, eu não venderia. Porque não teria condições, gente, não teria condições. Como que você vai numa loja de preço único? Aí eu passei, quanto mais eu fazia, eu melhorava o método. E mais eu provava para mim que eu tinha desenvolvido uma metodologia que era um verdadeiro passo a passo para quem quer empreender com loja de roupa de preço único. Se ninguém mexia com isso, eu tive que ser o primeiro. E para você ser o primeiro, você tem que se lançar. E foi durante 10 anos que eu vi que funcionava. Aí o método me deu clareza. E quando é melhor eu fazer isso? Sempre. Hoje eu tenho um método que chama MML, que é um verdadeiro atalho. Ah, Wesley, mas ele funciona? Porque se você... Gente, é um verdadeiro atalho mesmo. É um GPS que te leva do ponto A ao ponto B de maneira organizada. Você não vai cometer os erros que eu cometi. E eu não queria mais errar como eu errei lá atrás nas minhas outras lojas que eu quebrei. Eu queria focar, eu queria ter um método, eu não tinha plano B, só tinha plano A. Então, quanto mais eu fazia, quanto mais eu pratico, eu uso o meu método, melhor resultado eu subtraio. As vendas deu uma desequilibradinha, eu vou lá e coloco um dispositivo do meu método. Porque de janeiro a dezembro tem variáveis. E tem variáveis de alto pico de venda. Como assim, Wesley? Mesmo sim. Se você não se organizar para alto pico de venda, você não consegue dar o próximo passo. Você perde venda, você perde lucratividade, você perde a barreira de buscar o que é certo. E isso te trava, porque loja de roupa de preço é uma engrenagem, você tem que vender. Quanto mais você vende, aplicando a precificação, mais vai ficar dentro da sua loja. A sua lucratividade de 10 a 15 reais. Então é uma mecânica que te ajuda. E quanto mais você tiver um custo operacional mais baixo, mais você... Então você tem que fazer o quê? A seta da lucratividade, sem perder a qualidade, e o custo para baixo. No meio aqui, qualidade. Você tem que ter isso em mente. Você tem que ter isso em mente. E eu tenho um exemplo de como fazer isso. Eu tenho um exemplo sempre fácil. Hoje, vou fazer minha lista de pedido. Eu coloco lá, tem 20 produtos. Desses produtos, eu tenho os fornecedores alinhados e o grupo de fornecedor. Eu quero variedade, eu vou na lista naquela lista de fornecedor meu e vou buscar os que eu quero mudar. Essa semana eu comprei essa camiseta de um fornecedor, então na semana que vem eu vou comprar desse outro. Mas tem que estar alinhado, porque não adianta você ter uma lista de fornecedor com fornecedor tradicional dentro dela. Aí quando você mudar para ela o contato, ele não entende. Por isso que tem que ser alinhado, falar a mesma língua. Aí quando eu vou fazer o pedido da minha lista,
Se eu quero melhorar minha margem de lucro, eu vou usar a precificação. Se eu quero trazer ou melhorar a margem de lucro, ou trazer over delivery de produto, que é produto de alta qualidade, eu vou estar sempre mexendo. Vou estar sempre mexendo. Porque aí eu uso a minha estrutura. Então, quanto mais eu faço, melhor eu fico. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Quanto mais eu tenho resultado, eu vivo aquilo, melhor eu fico. E o que me faz buscar cada vez mais é lembrar que quando eu quebrei as 3 vezes que dói, é mais caro você sentir a dor da perca, da derrota, de um negócio que você começou, um sonho, de que se você quebrar, pelo fato de você não ter conhecimento, é horrível. Conhecimento é barato, conhecimento não deixa... Só esse sentimento de você achar que você está errando, porque você não sabe para onde você está indo, está guiando, mesmo que você esteja vendendo, igual no início eu comecei a vender muito, achava que estava ganhando porque eu estava vendendo e não estava. Eu estava induzido pelo erro, o erro me induziu, me corrompeu. Não é só venda, é venda com margem de lucro. Por isso que o passo a passo, o método, o MML é importante, porque ele é validado. Da minha segunda loja para frente eu usei e sempre uso, e cada vez que eu uso, melhor eu fico. E até quando, como melhorar isso, até quando você acha que é interessante fazer, aplicar o método, ou aplicar o conhecimento, que seja. Eu acho que a partir do momento que você vai empreender em algo, você tem que especializar naquilo. Você tem que ser sempre melhor naquilo. Por isso que eu sou a favor da pessoa subnichar. O que é subnichar? Do produto roupa de preço único, vou contar a minha história. De roupas, são vários modelos de roupa, desde roupa cara, barata, roupa não sei o que, de marca. Eu subnichei para preço único. E quando eu fiz isso, eu lancei uma oportunidade única para mim, com preço. Eu teria que percorrer esses 10 anos e desenvolver uma metodologia. Aí quando o pessoal ficou querendo, o pessoal via que estava funcionando, com a Wesley, me ajuda, como que você faz? Aí foi quando eu vi que eu estava ajudando muita gente e aquilo passou a ficar mais sério. Aí foi quando eu resolvi, há um ano atrás, faz agora esse mês, nós estamos em outubro, esse mês agora, hoje é 16, eu comecei a postar conteúdo, a desenvolver uma metodologia, aplicar a minha metodologia em conteúdo, para trazer, para ajudar pessoas comuns, como eu, a ter resultado como eu precisava de ter, e não tinha ninguém que ajudava. Então isso que me levou, porque eu sabia, eu sentia que a dor da derrota é horrível. A dor da derrota, ela não é só pelo fato de você perder dinheiro, vou tornar a falar, é pelo fato de você barrar um sonho. Então você tem que estar sempre aplicando. Se você escolheu mexer com roupa de preço único, você tem que estar sempre aplicando o método MML, porque ele vai te direcionar. E tanto que é um método bem complexo, que eu trabalho com loja de roupa de preço único. Mas dentro do método eu tenho uma seção X, para quê? Para você trabalhar numa parte separada, tudo meu muito organizado. Muito organizado. Por quê, Wesley? Porque eu trato muito a sério meus alunos. Eu trato muito a sério com quem eu estou falando, porque eu sei que eu precisei disso um dia e não teve ninguém para me dar essa luz. Então eu trato muito a sério, o passo a passo, a maneira certa, para mim não ver a outra pessoa a passar pela decepção. Porque uma coisa é perder dinheiro, outra coisa é se decepcionar de perca de um sonho, de se desmotivar. Teve um momento quando eu quebrei há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Eu pensei que eu nunca mais ia dar conta de empreender na minha vida. Eu cheguei a pensar nisso, que eu era um fracassado. Mas eu pensei, mas não desisti. Mas eu vi que todo ser humano, nós seres humanos, somos resilientes. Nós temos condições de adaptação. Então a lição que eu trago nesse conteúdo é isso. Quais são os efeitos colaterais hoje que eu tenho de ter desenvolvido o meu método, de ter buscado conhecimento, de ter passado por essa crise, de ter quebrado 3 vezes, às vezes me senti um lixo, que é normal, a gente é um ser humano. O efeito colateral é que eu cresci e desenvolvi mais como ser humano, como pessoa, e me lancei a ajudar o próximo de maneira organizada. Por quê? Porque às vezes cometemos um erro pela ganância de fazer as coisas tudo de uma vez de forma sem uma tutoria. E
e pela uma conversinha, um conhecimento pontual que eu falo para você, você abre a cabeça de maneira certa. Mas o conhecimento não é nada. Você já notou, talvez você está fazendo algo errado, a pessoa vem e fala para você, você até resmunga, eu não pedi sua opinião, mas o seu subconsciente está analisando, rapaz, tem alguma coisa a ver isso aqui, tem alguma coisa a ver. Então, eu acho que qualquer pontinha de esperança que eu trago aqui para você, te ajuda, te direciona, te dá condições, que muda todo o jogo, você se torna mais assertivo, você se torna mais, além de você se torna mais assertivo, você traz resultado. Por quê? O conhecimento não é algo vago num espaço vazio. Conhecimento é uma mira com uma luzinha bem fininha que leva você até o resultado, que é o objetivo, aquele alvo ali. Ó. Então ele leva você lá, conhecimento. Ele faz com que você pense melhor em trazer o resultado. Você tem que pensar como empreendedor. Às vezes, a gente tem um sentimento, aquela coisa, tá? O empreendedor, às vezes, tem que deixar o sentimento um pouco de lado. Para você tomar uma decisão mais assertiva, quanto mais você tiver pautado de conhecimento e razão, mais assertivo você é. Sim, eu tenho que largar de ser sentimental. Não, nada a ver. Você vai aprender a lidar com isso, a controlar com o sentimento, para que ele não interfira de maneira negativa na hora de você tomar uma decisão correta. O que seria uma decisão correta? Na hora de você escolher um ponto. Será que eu vou escolher um ponto porque o cara que me atendeu é muito bacana, mas o ponto dele não é bom? Eu vou ter que saber diferenciar entre aquela gentileza e a realidade necessária para o meu negócio. Ou na hora de eu comprar uma instalação, ou comprar os produtos da loja, o vendedor ele é muito legal, eu vou ter que comprar, mas ele não está alinhado com o grupo de fornecedor ou com os fornecedores do Wesley. Essa é a questão, porque quanto você tem ciência que isso pode acontecer com você, que é um ser humano, como eu sou, você começa a ser mais assertivo. Porque o conhecimento, ele te dá clareza de análise entre o certo, o errado e o necessário. Porque nem sempre o errado é errado e nem sempre o certo é certo. O necessário é ponto de vista. E empreender, você tem que ter esse equilíbrio, tem que ser rápido. Então ele te ajuda, o conhecimento te ajuda. Por que eu falo com essa pauta para vocês? Porque se eu sei, quando eu iniciei, eu dei bobeira. Eu não teria que ter, um exemplo, eu não teria que ter aberto, depois da lanchonete, a loja de celular e já a propaganda em seguida, e depois abrir a loja de embalagem, depois em 99, não, eu tinha que ter ficado ou na lanchonete e ficado no celular e trabalhado em entender aquele negócio. Mesmo que não tivesse um tutor, poderia demorar 5 anos para mim chegar ao resultado que eu queria, mas eu estaria mais focado. Mas não, a pressa de querer ganhar dinheiro demais, né? Desorganizado. Não, eu vou pegar isso aqui funciona, isso aqui. Porque fulano me falou, esse negócio de fulano me falou também, você sai fora. Porque você vai ouvir de pessoas que não têm resultado, o cara vai dar um conselho sobre finanças, se ele não sabe cuidar nem da vida dele. Eu estou sendo modesto, porque é sério, empreender é sério. Empreender é sério. Então quando você fala sobre os efeitos colaterais, é você ter resultado de maneira eficiente, você ser íntegro, você ser honesto com você mesmo, com a sua equipe, com o trabalho, com o que você propõe fazer. Tudo isso funciona da maneira certa. Às vezes eu cometo erro ainda hoje, mas eu tenho a consciência que eu posso corrigi-lo. E ali eu corrijo, busco, porque eu tenho conhecimento, o que eu vou fazer. Eu tenho a clareza na minha frente do meu ramo. Por quê? Porque eu vivi 10 anos, 11 agora, né? 11 anos que eu estou com loja de roupa de preço único e melhoro cada vez mais. Cada vez que você pratica, melhor você fica. Cada vez que você faz aquilo com responsabilidade, melhor o método fica. Cada vez mais. E quanto mais você consegue aplicar o método e ter resultado, mais você consegue melhorar o seu negócio. O tempo te ajuda. Quando o tempo ele é favorável, se você para e não faz nada, ele vai passar da mesma forma. Se você continua andando, aplicando a coisa certa, correta, ele vai passar não da mesma forma, ele vai passar melhorando.
a estrada vai ser trabalhada. Hoje não, hoje eu aprendi tanto, assim, você aprende tanto, que hoje eu consigo prever uma situação negativa ali na frente, que vai vir, que pode me atrapalhar, que eu posso muito bem corrigir o percurso. Por quê? O conhecimento me deu essa amplitude. Eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi há 15 anos atrás, quando eu quebrei. Não vou. Para quê? Se eu sei que vai dar errado. Hoje eu consigo entender isso muito claro, mas levou tempo. E eu não quero que vocês gastem o tempo que eu gastei para entender isso, porque demora. Então, tá aqui um conteúdo de hoje muito bacana. Não é porque eu fali que eu não poderia reiniciar. Não é porque eu passei as derrotas que eu poderia paralisar. Não. Eu peguei aquilo e serviu de lição para mim. Hoje eu nunca imaginava que eu teria, depois de tudo que aconteceu comigo, 5 lojas. Não imaginava. Não é que 5 lojas é tudo, não é isso. Eu não imaginava que eu teria capacidade, porque quando tudo negativo acontece com você, você se destrói por dentro como ser humano. Você pensa, mas aí você não dá o luxo de sentir aquilo, porque aquilo é momentâneo, é só um período. E empreendedor não fracassa, ele tem um período negativo, um período ruim, mas ele vai vencer. Então fica essa lição aqui, tá? Eu falei 3 vezes e hoje tenho 5 lojas de roupa de preço único que não imaginava que teria. Eu tinha tudo para ter paralisado. A lição que eu dou para vocês, você que quer começar do zero, você que está iniciando um sonho, quer buscar independência financeira, não paralisa não. Não fala, eu não tenho dinheiro, desculpinha de não ter dinheiro. Todo mundo tem um porquê ou onde começar. Quando você tem um sonho, se você é determinado, você consegue buscar o seu resultado de maneira correta. Até o próximo conteúdo.